Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso livro Mensagens do Astral, de Ramatiz, né? Uma obra psicografada por Exílio Mais. E vamos, né, para as nossas perguntas e respostas, né, que Hermesílio fez e que Ramatiz respondeu. Meu nome é Márcia Mesquita e eu estou como terapeuta. A pergunta, então: quais as características fundamentais que denunciaram o início desses períodos denominados fim dos tempos, entre aspas? O que Ramatiz respondeu, então? São as consequências nefastadas dos desregramentos humanos e que ameaçam dominar toda a humanidade. O magnetismo inferior, gerado pelo ativismo da carne e pelos pensamentos dissolutos, recrudesce e se expande, formando um ambiente perigoso para a existência humana disciplinada. São épocas em que se observa verdadeira fadiga espiritual, em que domina o desleixo com os valores das zonas mais altas da vida cósmica. As energias primitivas, saturando o habitat, aumentam a invigilância e o gosto se perverte. Escapam aqueles que vivem realmente o postulado do Evangelho à luz do dia. Em consequência disso, as auras dos orbes também se saturam até as suas fronteiras astroetéricas, entre aspas, com outros planetas, surgindo então as más influências astrológicas que os astrônomos terráqueos tanto subestimam. Forma-se intensos oceano de forças magnéticas agressivas e sensuais, que se expande e convergem num círculo vicioso cada vez mais perigoso à integridade espiritual daqueles que são devotos às coisas superiores. O mais débil pensamento licencioso encontra, então, fardo, alimento para avantajar e influir melhor nos cérebros ávidos de suas sensações inferiores. O deletério conteúdo magnético do ambiente instiga as piores sensações, fazendo predominar o egocentrismo do mundo animal inferior. Há insidioso e voluptuoso convite no ar, e, em consequência, os seres obedecem facilmente a um comando pervertido, que se impede com os prazeres animalescos. Predomina a influência satânica e o aumento ao gosto pelas sensações brutais e licenciosas. O clima físico torna-se campo propício para as sugestões perversas e destrutivas das forças das trevas. O denso lençol de magnetismo perigoso transforma-se em excelente campo de ação para as coletividades das sombras, que assim materializam-se os seus objetivos daninhos, acelerando-se os conflitos entre os homens, e as guerras se transformam em pavorosos matadouros científicos. Desenrolam-se os acontecimentos espantosos, registrando-se crimes indescritíveis e criam-se taras perigosas. Afrouxam-se os próprios liames do sentimento, que ainda permitiam a mínima moral possível. Ramatiz, então, aqui ele nos faz pensar sobre toda essa influência que o nosso planeta vem tendo e que acaba, nós por vezes, se deixando levar por essas influências e acabamos nos sentindo
muito mal com tudo isso. Muitas vezes, para não dizer uma grande maioria, somos manipulados e não percebemos essa manipulação. Não vamos nos apegar, né, a algumas palavras que Ramatiz traz aqui, como satanismo, né, à luz do Evangelho, num sentido assim mais focado para uma doutrina. Não é nesse sentido. Pensemos que, pela época que foi escrito esse livro, em 1956, as palavras precisariam ser mais direcionadas para esse público. Lembrando que o nosso país é um país católico. Então, precisa-se trazer algumas palavras para o entendimento aqui do Ocidente, principalmente para um país que vem de uma origem catolicista. Claro que a gente sabe que teve toda uma influência, né, da Europa aqui no nosso país em relação à catequização dos índios, né, e até mesmo dos africanos que aqui vieram como escravos. Então vamos abrir um pouco a mente e refletir a respeito do que Ramatiz quer nos trazer a respeito dessas palavras. Conforme eu já disse, já havia dito, conforme formos vendo os capítulos e vamos vendo o que Ramatiz vai trazendo, a compreensão vai se abrindo. É como se nós estivéssemos tirando véus. Então, por hoje seria isso e aguardemos para o próximo capítulo e próxima pergunta. Um beijo no coração de cada um e sigamos em paz.